Bom dia, pessoal! Acho que não vai dar. Bom dia! Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia cheio da presença de Deus. Eu tentei aqui abrir o celular na outra plataforma, mas não tá abrindo, tá totalmente travado. Deixa eu tentar só mais uma vez. Deixa eu ver se vai dar certo. Agora deu certo. Bom dia, Deus abençoe muito o nosso dia. Vamos entrando. Que o Senhor nos presenteie mesmo com a presença dEle. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo milagre da vida, por podermos estar aqui. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Então vem, Pai, nós abrimos o nosso coração, abrimos os nossos olhos e nossos ouvidos para conhecer a Tua verdade, para conhecer a Tua palavra, para ouvir o Teu falar, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Recebe todo o nosso amor. Obrigada pela Tua infinita misericórdia, Pai. Que essa live seja cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Começamos com problemas técnicos e hoje a gente vai falar de um assunto mais forte. Eu já imaginei, eu falei, a batalha começa antes da live começar, né? Mas glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar. Eu já li esses provérbios, alguns provérbios eu vou repetindo, mas hoje nós vamos entrar num capítulo muito importante da segunda carta aos Coríntios. E então eu senti de começar lendo Provérbios 4. Ele é um pouco grande, então eu vou pegando alguns versículos de Provérbios 4 para vocês. Começa assim: a sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos, só abaixa um pouquinho o som, e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure então obter sabedoria e entendimento. Não se esqueçam das minhas palavras, nem delas se afaste. Como isso é importante, né? O Senhor está nos dizendo aqui sobre a sabedoria e sobre o entendimento, da gente não se perder das palavras dele. Porque é muito fácil a gente se distrair no mundo de hoje, ao longo da nossa vida. A gente lê aqui, a gente se apega agora, logo depois a gente já se esquece, a gente já se preenche com outras coisas, a gente vai se esvaziando da palavra de Deus, vai se preenchendo das coisas do mundo, né? Então uma das coisas que a gente não pode deixar é não esquecer das minhas palavras, nem se afastar delas. Por isso, gente, que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, né? Não adianta. Por isso que nós precisamos buscar diariamente. Não é em vão que as misericórdias dele se renovam a cada dia. Nós precisamos desse renovo diariamente. Procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela honrará. Ela porá um belo diadema sobre sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá a vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende toda a sua vida. Olha que lindo isso.
né? Em um mundo onde as pessoas buscam apenas serem algo, aparência, né? Terem as coisas. O que o Senhor nos diz? Sobre todas as coisas, busque a sabedoria. Não se afaste das palavras de Deus. Não se afaste da minha presença. Porque assim, quando você passar pelas trevas, né? Quando você passar por momentos difíceis, você não vai tropeçar. Você não vai cair, né? Nós estamos lendo Provérbios 4, tá, gente? Provérbios 4. Lá em Provérbios 4, ainda no versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Esse Provérbios, ele é muito importante, esse versículo 23, porque o Senhor já nos mostra o quão importante é nós guardarmos a nossa mente, guardarmos o nosso coração. Porque nós somos, gente, muitas vezes aquilo que nós pensamos, né? As nossas ações dependem dos nossos pensamentos. Se nós temos pensamentos ruins, as nossas ações também serão ruins. Se nós temos pensamentos pessimistas, não sabemos quem nós somos, estamos cheios de coisas vazias, de coisas fúteis, cheios de pecado, cheios de destruição, pensamentos de destruição, como serão as nossas ações? Como será a nossa vida? Também será assim. Por isso o Senhor já nos resguarda. Olha, de tudo que você for guardar, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos. A gente vive em um campo de batalha diariamente. Um campo de batalha diariamente. Sabe qual o nosso maior inimigo? A nossa mente. É o nosso campo de batalha. Então, o quanto é importante nós nos alimentarmos de coisas boas, nós nos alimentarmos das promessas de Deus. Porque se a gente não se alimentar disso, a gente vai se alimentar de outras coisas. Os nossos pensamentos vão ser ruins e a nossa vida vai se destruindo pouco a pouco. Eu não sei, aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. É exatamente por isso. Por quê? Porque quando a gente não preenche a nossa mente com coisas do Senhor, com a palavra do Senhor, quando a gente não preenche a nossa mente com as promessas, quando a gente não preenche, quando a gente não sabe quem nós somos em Cristo, fica fácil para o inimigo agir. A gente vai abrindo brecha. Porque o que as pessoas nos disserem, a gente vai acreditar. A gente vai ali, se preenche de uma coisa, vai ali, se preenche de outra. E aí, quando a gente vê, a nossa mente está vazia de coisas do Senhor, vazia de esperança, vazia de alegria. Então, por isso que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por isso que nós precisamos buscar dele diariamente. Diariamente. E eu li esse Provérbios 4, principalmente o versículo 23, porque hoje a gente entra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. E é um capítulo muito importante. Porque o apóstolo Paulo vai começar a mostrar para aquela igreja, né? A gente percebe que o tom dele, a partir do capítulo 4, muda completamente. Recapitulando o que a gente tem lido, todos os dias nós estamos lendo a segunda carta aos Coríntios, né? Escrita pelo apóstolo Paulo. Na primeira carta ele foi mais firme com aquela igreja, porque aquela igreja estava sofrendo várias coisas, estava indo por caminhos obscuros, né? E aí ele começa a repreender aquela igreja. E aí ele percebe que ele entristeceu muitos irmãos com a sua repreensão. Então, na segunda carta, é uma carta mais vulnerável do apóstolo Paulo, sabe? A gente percebeu do capítulo 1 ao capítulo 10 que ele abriu seu coração para aquela igreja, né? Ele estava falando o que ele estava sentindo. Ele falou, olha,
eu não queria entristecer vocês, mas agora eu me alegro de perceber que eu consegui, né, fazer com que vocês entendessem que aquele caminho de vocês que vocês estavam levando levaria vocês à morte, porque o resultado do pecado é a morte. Vocês estavam se afastando de Deus, vocês não estavam agradando ao Senhor, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o louvor. Obrigada. Agora tá bom, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 10, ele foi mais vulnerável. Ontem a gente falou muito sobre generosidade, sobre termos um coração generoso, sobre o Senhor se importar muito mais com o que vem do nosso coração do que com as nossas ações. E é totalmente ao contrário do que a gente vê no mundo, que as pessoas elas querem parecer antes de se tornarem algo. Né? Elas querem serem vistas pelo que elas fazem, não verdadeiramente pelo que elas são. Então, ontem a gente leu que generosidade para o Senhor não é apenas dar o que a gente tem, não é apenas ajudar as outras pessoas, mas é dar com alegria, ajudar com alegria, sabendo que tudo que nós temos é empréstimo. Por quê? Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Então, tudo que nós temos é do Senhor. Nós não temos controle de nada, né? A nossa vida passa pelos nossos dedos como areia, como grão de areia, assim. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente passa a entender a graça de viver para Deus, né? Tudo que Ele já fez por nós. Então, se nós somos como somos, é pela graça dele. É por gratidão a tudo que ele já nos entregou, a todas as bênçãos que ele já nos entregou. Então, do capítulo 1 ao capítulo 10 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele foi mais vulnerável, abrindo seu coração mesmo para aquela igreja. Só que agora, no capítulo 10, a gente percebe que o tom dele muda muito. Por quê? Porque estavam tendo falsos apóstolos naquela cidade e que estavam denegrindo a imagem do apóstolo Paulo. Estavam zombando dos feitos dele, estavam querendo realmente tirar a paz dele, né? E a gente sabe que isso acontece. As pessoas não gostam, gente, as pessoas não gostam de ver o seu sucesso, não gostam de ver o agir de Deus na sua vida, né? Quando você tá ali, quando você tá mal, várias pessoas vão te ajudar. Agora, começa a dar certo, as coisas começam a dar certo pra você. As pessoas não gostam. Só que o apóstolo Paulo entra em um outro ponto aqui, além desse, que é sobre a batalha espiritual. Em Romanos ele fala, né, que quando nós nos tornamos seres espirituais, nós passamos a entender que a nossa luta não é contra homens, não é contra seres humanos. Por isso que ele fala lá em Romanos 12 que a nossa mente ela precisa ser renovada para que a gente entenda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque se a gente continuar com a nossa mente humana, com a nossa mente egoísta, com a nossa mente egocêntrica, a gente não vai entender a vontade de Deus. A gente sempre vai questionar, a gente nunca vai estar satisfeito, nós nunca vamos entender o direcionamento dele. E quando a gente passa a entender como seres espirituais, que a nossa batalha ela é muito mais profunda do que os nossos próprios olhos podem ver, a gente consegue vencendo dia após dia, né? Então, vamos começar, se você está com sua Bíblia, capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. E ele começa: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Contextualizando o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, uma das coisas que esses falsos profetas estavam, né, pregando e dizendo para as outras pessoas, para tentar, né, elas fazer com que elas não acreditassem no que o apóstolo Paulo estava falando, o que eles falavam? Olha só, esse cara aí, pela carta, ele é todo audacioso com vocês,
né? Ele é todo firme com vocês. E aí quando ele chega aqui, ele é manso, ele é humilde. A pregação dele é totalmente ao contrário, né? E o apóstolo Paulo tá falando: ei, eu sou a mesma pessoa, né? Ele tá querendo o quê? Ferir a identidade do apóstolo Paulo. E é exatamente isso que as pessoas, e é exatamente isso que o inimigo tenta fazer na nossa vida. Ferir principalmente a nossa identidade. Quando a gente não sabe quem a gente é, quando alguém diz isso pra gente, se o apóstolo Paulo não soubesse quem ele era, gente, o que ele ia fazer? Nossa, ele ia ficar desanimado, ele ia querer desistir. Mas ele sabe quem ele é. Por isso a gente precisa ter firme quem nós somos, quem Deus diz que nós somos. Aí a pessoa pode falar o que for de você. A pessoa pode tentar fazer com que você se molde ao padrão da sociedade, se molde ao padrão do mundo, se molde ao padrão dela. Mas você tem firme os seus valores, você sabe para onde você vai, você sabe quem Deus é, você sabe quem você é. Então você não se molda ao padrão desse mundo. Então o apóstolo Paulo está falando muito sobre isso, sobre ele saber quem ele é, né? Então isso é sobre integridade. Ser íntegro é o quê? Não faltar parte nenhuma. Você ser inteiro, você ser íntegro. Quando nós conhecemos a Deus e entregamos nossa vida a Ele, nos tornamos filhos e filhas, nós nos tornamos pessoas íntegras, pessoas inteiras. E como as pessoas inteiras, a gente não pode deixar ficar faltando parte nossa aí, para que o mundo tente nos moldar a Ele. E aí ele continua: pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, gente, esse versículo aqui ele é muito conhecido e a gente precisa se apegar muito a ele. Pois embora vivamos como homens, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Não lutamos segundo os padrões humanos. Como que os homens lutam? Né? Os homens lutam com violência. Os homens lutam com a sua própria força. Os homens lutam o quê? Um tentando se vangloriar em cima do outro. Como que nós lutamos segundo o padrão de Deus? Nos enchendo de Deus. Nos enchendo de Deus. Nos esvaziando do pecado. Quando a gente lembra, lá quando Jesus ficou 40 dias, 40 noites, jejuando, sendo tentado pelo inimigo, onde que o inimigo o tempo inteiro tentava Jesus? Na sua identidade. Na sua identidade. O tempo inteiro. E como que Jesus confrontava o inimigo? Com a palavra de Deus. Ele sempre falava assim: está escrito. Está escrito. Está escrito. Né? Então, como que a gente vai confrontar o inimigo? Com a palavra de Deus, sabendo quem nós somos. E, gente, o inimigo ele é astuto. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os nossos sonhos. Ele veio para matar os nossos propósitos. Ele veio para roubar a nossa identidade. Ele veio para destruir as nossas famílias. Ele veio para destruir os nossos lares. Ele veio para destruir a nossa vida. E sabe como que o inimigo está fazendo isso? Pela nossa própria mente. Pela nossa própria mente. Ele vai... Gente, tem uma coisa que a gente tem que aprender com o inimigo, é ser paciente. Opa, desculpa. Gente, voltei. Peraí, o que aconteceu? A live até caiu. Uma coisa que a gente tem... Perdão, gente. Uma coisa que a gente tem que aprender com o inimigo é ser paciente. Ele já foi derrotado e ele não desiste nunca. Ele não desiste dia após dia. Então, como que nós vamos vencer ele? Dia após dia, nos alimentando
das coisas de Deus, destruindo os nossos pecados, nos esvaziando. Por que Jesus jejuou? Por que jejum é tão importante? Né? Às vezes a gente fala tanto de jejum e as pessoas não entendem a importância do jejum. É uma arma que nós temos, porque quando a gente jejua, é como se a gente estivesse matando a nossa carne, os nossos desejos, né? E aumentando o nosso espírito. Lembrando que jejum sem oração é jejum intermitente, né? O nosso jejum é jejum e oração. Como que é a outra espada que a gente tem? A espada da oração. Palavras que saem da nossa boca. Cuidado com o que você tem declarado sobre a sua vida. Você abre brechas o tempo inteiro na sua vida pelas suas palavras. Pela forma como você fala com seus filhos, pela forma como você fala com seus pais, pela forma como você fala sobre você mesmo. Nossa, eu não sou boa em nada, eu não presto, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Declarando palavras de maldição sobre a sua vida. Essa é uma das brechas que a gente abre o tempo inteiro para que o inimigo entre na nossa vida, né? E os nossos pensamentos. Gente, eu sempre falo isso com vocês porque eu fiquei assim, quando eu comecei a estudar isso, cerca de 70 mil pensamentos passam na nossa mente diariamente. Então, vão ter pensamentos de todos os tipos. Vão ter pensamentos bons, vão ter pensamentos ruins, vão ter pensamentos de destruição, vão ter sonhos, vão ter tantas coisas ali. Só que nós precisamos entender que nós temos o domínio próprio do Espírito Santo. Então nós precisamos dominar a nossa mente. Nós precisamos selecionar os nossos pensamentos. Quando um pensamento ruim, de destruição, de desânimo, tentar vir contra você, falando, olha, você não dá conta. Olha, não vai dar certo. Olha, não vai dar isso. O que você faz? Você já anula os seus pensamentos. Né? Você já anula os seus pensamentos. Fala, eu escolho pensamentos de vida. Eu escolho pensamentos de esperança. Não é isso que Deus pensa contra mim. Não é isso que Deus pensa contra mim, né? Não é isso que Ele espera da minha vida. Não são essas as promessas que Ele tem para minha vida, né? Alguém falou que Satanás não consegue ler nossos pensamentos. Não, mas nós lemos os nossos pensamentos. Nós ouvimos os nossos pensamentos diariamente. E nós acreditamos nos nossos pensamentos o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos pensando e nós começamos a acreditar nos pensamentos ruins que vêm sobre a nossa vida. Sobre o que as pessoas falam sobre a nossa vida. Né? Ele não tem o poder, mas ele vai jogando setas. A gente vê o mundo, gente. Tantas coisas ruins acontecendo. A gente vê tantas coisas que o mundo tem jogado contra a nossa vida. Principalmente contra nós que somos cristãos. Né? Principalmente com a nossa vida. Então, assim, a gente precisa perseverar entendendo que as armas com as quais lutamos não são humanas. Não são humanas. Então, a pessoa que mais te incomoda, né? As coisas que mais te incomodam na vida, como que você vai vencendo dia após dia? Com o poder da oração, poder do jejum, entregando a sua vida a Deus, enchendo a sua mente de pensamentos de Deus, né? Lendo a palavra, conhecendo o que Deus espera de você. Ao contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos a toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a desobediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, vocês estão olhando a vida apenas com os olhos naturais. Vocês olham apenas a aparência das coisas. Só que nós, que somos seres espirituais,
que entendemos as coisas de Deus, nós entendemos que vai muito além do que os nossos olhos são capazes de enxergar. Nós precisamos enxergar além do que os nossos olhos apenas veem, apenas do natural. E como que a gente vai fazer isso? Permitindo que o Senhor molde os nossos pensamentos. Permitindo com que o Senhor molde a nossa vida. E mais uma vez, fugindo do pecado. Nós somos pecadores, gente. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Diariamente. Porque o Senhor diz que nós pecamos até pelo que nós pensamos. Então, a nossa essência, ela é pecaminosa. Mas quanto mais a gente alimenta o pecado, quanto mais a gente alimenta coisas, pensamentos de destruição, atitudes que vão nos afastando da presença de Deus, mais a gente está o quê? Se moldando ao padrão desse mundo. Mais nós estamos abrindo brechas, né, para que o inimigo entre na nossa vida. Então, certas batalhas que você está passando na sua vida, talvez sejam batalhas espirituais. Nem tudo é espiritual, mas boa parte das coisas são, gente. São. Então a gente precisa, por isso que é o poder da oração, por isso que é uma vida em devoção. Não é uma hora de devocional que vai transformar a sua mente. É diariamente, é a todo momento. É a todo momento. E deixa eu te falar, se você estiver passando por uma grande batalha, o Senhor já nos concedeu uma grande vitória. Uma grande vitória. Então, não desanima. Não desanima. Mas tenha discernimento de entender que nem tudo é natural. Nem tudo é pelo que os nossos olhos conseguem ver. Nem tudo é pelo que o homem consegue explicar. Porque não é. A nossa batalha, ela é muito além disso. E nós não venceremos a nossa batalha com a nossa própria força. Nós não venceremos tentando achar que nós somos fortes o suficiente, né? Não, por isso que o Senhor diz que é na nossa fraqueza que Ele se faz forte. Eu até peguei o trecho de Efésios, que fala muito sobre isso, né? Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito de tudo. Gente, todos os dias, quando você acordar, fala: Senhor, vista em mim, como o Senhor diz em Efésios 6, a armadura de Deus. A armadura de Deus. Gente, todos os dias, quando a gente acorda, a gente vai enfrentar a batalha, ela é diária. Ela é diária. Então a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Assim, mantenham-se firmes, seguindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho.
Então, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Gente, o poder da oração. A gente não tem noção do poder da oração. Então, revistam-se, né? Orem pelo Espírito. Por isso que a nossa parte é tão importante, a nossa parte espiritual, que é o que a gente faz aqui diariamente, alimentando o nosso espírito. Nós somos seres espirituais em um corpo que tem uma alma, mas nós somos seres espirituais. Por isso, tantas vezes, nós não vamos entender o que está acontecendo no nosso natural. Por isso, a gente precisa se revestir do poder de Deus, né? Pedir proteção mesmo. Orar pelas pessoas, orar ao sair de casa, orar quando você está no carro. Quando vier um sentimento ruim, quando vier um pensamento ruim, repreenda. Declare palavras de vida sobre a sua vida, né? Mas não, as pessoas, às vezes, a gente vai o quê? Alimentando. Aí vem um pensamento, nossa, é isso mesmo, não vai dar certo. Olha como o mundo tá, olha a minha vida, olha, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada, nada pra mim dá certo. Aí a gente começa a se comparar, e aí quando a gente vê, a gente tá no fundo do poço. A gente está acreditando nos nossos pensamentos. Por isso que a maior batalha que a gente vai enfrentar todos os dias é a batalha da nossa própria mente. E aí o apóstolo Paulo continua: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em ato, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Gente, o apóstolo Paulo está falando o que aqui? Sobre identidade. Saibam quem vocês são. Sabe, na vida é muito fácil a gente se perder de quem a gente nasceu para ser. Por quê? Principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, nós temos tantas opções. Nós temos tantas distrações. E a gente quer o quê? Parecer com o mundo, parecer com as pessoas, pra gente ser legal, pra gente ser aceito. E aí a gente vai criando uma identidade, uma casca que não é nossa. Mas quando a gente percebe, a nossa vida tá vazia. A nossa vida tá vazia, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. Então, qualquer coisa que as pessoas nos dizem, nos ferem demais. Qualquer coisa que Deus tenta nos repreender, nos dói demais. Porque nós estamos a vida inteira nos mimando. Né? Nos mimando. Como que nós vamos vencer essas batalhas? Sabendo quem nós somos. Sabendo quem nós somos, sabendo quem Deus é, o que Ele espera da nossa vida, né? Então, não deixem que os seus pensamentos ditem a sua vida. A nossa mente o tempo todo. A nossa mente o tempo todo. Então, não deixe que seus pensamentos te paralisem. Não deixe que eles digam que você não vai dar conta, que você é um fracasso, que você não dá certo. Você pode ter sido rejeitado por toda a sua vida. Você pode ter sido abandonado pelas pessoas que mais precisavam te amar. Você pode ter sido. Mas o que eu tenho te lembrado aqui todos os dias é que o mundo está querendo que você se esqueça que você não é órfão. Você não está sozinho. O que o inimigo quer? Que a gente perca o sentimento de paternidade.
Que a gente perca quem Deus é, o nosso Pai que cuida, que dá a identidade verdadeira. Né? Nós somos mais que vencedores, nós somos escolhidos, nós nascemos para ser sal. O que o sal faz, gente? O que é a comida sem sal? Sem graça, né? Frita uma carne sem sal, não tem graça nenhuma. Por isso nós somos sal nessa geração. A gente veio para trazer a graça de Deus para a vida das pessoas, para esse mundo de trevas. Nós somos luz em meio à escuridão. O que é a luz? Pode estar um breu o quarto, mas se você pega uma lâmpada, por menor que ela seja, e acenda, ela vai aparecer, você vai conseguir enxergar ela. Nós somos essas pessoas escolhidas por Deus. Né? Então a gente não pode deixar que as pessoas firam a nossa identidade. Gente, o mundo está tentando de todo jeito fazer isso. Olha o que eles estão fazendo com as nossas crianças. Não permitam que eles façam isso com os filhos de vocês, com os sobrinhos de vocês. Né? Não permitam que eles façam isso com a vida de vocês. Se a gente tivesse nascido para ser quem nós quiséssemos ser, a gente nunca seria infeliz. Mas nós nascemos já com a forma de Deus. Nascemos para ser exatamente imagem e semelhança dele. E quando a gente foge dele, a gente se desespera. A nossa alma perde a cor, a vida perde a graça. Nós paramos de olhar para a criação de Deus. E a gente passa a olhar só para si mesmo. O mundo quer isso. Quer que a gente olhe para si mesmo. Quer que a gente olhe para o que a gente está fazendo. Quer que a gente fique ocupado demais no celular, vendo onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, se elas já conseguiram aquilo que você não conseguiu. E aí a gente vai esquecendo dos detalhes mais primordiais da vida, sabe? A gente vai esquecendo da nossa família. A gente vai esquecendo de olhar para os... Gente, a gente esquece disso. Outro dia foi muito engraçado, porque aí eu parei pra olhar pro céu e falei, gente, que lindo esse passarinho. Aí minha mãe falou, Isabela, isso é um urubu. Isso é um urubu. Eu falei, glória a Deus que eu tô vendo até o urubu com beleza, né? Mas é isso que o Senhor quer. Né? É isso que o Senhor quer. Quer que a gente veja beleza onde as outras pessoas não vão ver. Então a gente precisa moldar os nossos pensamentos com Deus. E vez ou outra, eu me vejo nisso, aprisionada nisso, na comparação, né? Gente, o celular é uma bênção, a internet é uma bênção. Olha aqui o que a gente está podendo fazer, né? Quantas pessoas, gente, glória a Deus, nós temos 105 pessoas no Instagram, 512 no TikTok. Glória a Deus, sabe? Isso é coisa do Senhor mesmo. Então a internet é uma bênção, a gente não pode demonizar tudo. Mas tudo na vida pode ser bênção ou pode ser maldição. Nós precisamos escolher o que nós vamos fazer com isso nas nossas mãos, né? E aí a gente acaba indo pro quê? Pra destruição. Porque a gente vai destruindo a nossa mente com as coisas da internet. Cuidado com as pessoas que você segue. Cuidado com os valores que têm sido pregados, né? Eu fico muito triste de ver como nós mulheres passamos a não gostar de sermos mulheres. Como nós mulheres estamos perdendo cada dia a nossa feminilidade por querer darmos conta de todas as coisas. A gente passou a perder a graça de ser mulher. Os homens perderam a graça de ser homens, né? A gente está perdendo a graça de ser quem nós somos. A gente precisa voltar os nossos olhos para o que verdadeiramente importa. Para a nossa essência. Ver graça em quem nós somos. Ver beleza no que o Senhor já colocou na nossa vida. Né? A gente vê isso hoje em dia, todo mundo querendo se parecer com todo mundo. A gente vê os rostos estão tudo igual, as bocas estão todas iguais. Tá todo mundo querendo se igualar.
Tá todo mundo querendo se encaixar no padrão. Não tô falando que é errado mexer, não, gente. Não é isso. Mas quando nós não sabemos, né, a nossa beleza, quando a gente não valoriza aquilo que o Senhor já nos entregou, a gente nunca vai ser grato. Nunca. Nunca vai ser grato. E não adianta você achar que, é porque eu tenho pouco agora. Quando eu tiver muito, a nossa vida ela é baseada nisso. Olha só como que a gente faz. Quando eu entrar na faculdade, eu vou fazer isso. Aí você entra na faculdade. Aí quando eu me formar, eu vou fazer isso. Quando eu casar, eu vou fazer isso. Não, quando eu tiver filhos, a nossa vida ela é baseada nisso. Quando? E quando você vê, você deixou a sua vida se esvaziar. Essa é uma das maiores batalhas que a gente tem que vencer diariamente. Viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. A gente vai atropelando a nossa vida. A gente vai atropelando os nossos valores. A gente vai atropelando o nosso tempo. Porque a gente quer se igualar no que as pessoas são. No que elas esperam da nossa vida. Né? E quando as pessoas tentarem zombar de você, quando as pessoas tentarem te dizer quem você é, quando na sua vida tudo parecer que não tá dando certo, quando tudo estiver muito pesado, entenda, a nossa batalha não é contra homens. Por isso, sempre que eu me irrito com alguém, com alguma pessoa, a pessoa, sei lá, ela fez uma falta de educação comigo. Eu saio, respiro e peço a Deus, me dê sabedoria para lidar, porque a minha arma, né, ela é espiritual. As nossas batalhas são espirituais. Não quer dizer que a pessoa está sendo usada. Não, gente, mas é porque a gente vai abrindo brecha quando a gente deixa o sentimento de raiva falar mais alto. A gente vai abrindo brecha quando a gente não perdoa, quando a gente vai acumulando ódio no coração, raiva no coração. Quando a gente não aprende a lidar com as pessoas, a gente vai o tempo inteiro abrindo brechas. Por isso a nossa batalha não é contra seres humanos. A nossa batalha não é com a falta de educação da outra pessoa. A nossa batalha é como nós vamos agir a partir disso. Eu sou mais forte do que isso, porque Cristo habita em mim. Eu sou uma nova criatura. Então eu não posso ser ríspida. Eu não posso ser grosseira. Eu preciso ter um coração manso e humilde, como o do Senhor, né? Então, alegres aqueles que têm domínio próprio, né? Que não se deixam levar pelo que sentem, pelas suas reações. Isso só vai fazer com que a gente viva um ciclo de destruição na nossa vida, né? Se a gente não colocar fim, se a gente não declarar sobre a nossa vida todos os dias, eu tenho domínio próprio, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Hoje eu escolho viver pelos sonhos de Deus, pela vontade de Deus. Então, nada vai tirar a minha paz. E é difícil demais, porque o nosso sentimento vem, a falta de paz vem. Cabe a gente escolher se a gente vai optar a ficar naquela falta de paz, naquela raiva, naquela pressa do mundo, ou se a gente vai escolher viver pelas coisas de Deus, né? Pelas coisas de Deus. E o apóstolo Paulo está o tempo inteiro falando isso aqui com eles, falando, olha, vocês estão falando que eu sou uma coisa, eu não sou isso. E eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E aí ele termina o capítulo falando, contudo, quem se vangloriar, glorifique-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, a gente precisa prestar até atenção nisso. Quando a gente tenta se reafirmar demais, tem até alguma coisa errada. Pera, eu preciso me reafirmar o tempo inteiro? Não preciso me reafirmar para as pessoas o tempo inteiro, porque Deus sabe quem eu sou. Deus sonda o meu coração no mais íntimo
do meu secreto. Então eu não preciso ficar me reafirmando para as pessoas, né? Por isso que as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, diz muito mais do que as nossas palavras. Algumas pessoas falam, eu sou cristã, e aí segue um tanto de regra, mas o seu coração é falho. No seu íntimo, você não tem uma verdadeira adoração pelo Senhor. Com as pessoas, você é rude, você é grosseira. Peraí. As pessoas não estão nem aí pro seu rótulo de cristã. As pessoas não estão nem aí pelo que você diz que você é. Você verdadeiramente é isso. É isso que o Senhor importa, gente. Por isso que a gente viva menos de aparência e mais de essência. A gente precisa tomar muito cuidado com as redes sociais. É uma bênção, mas pode ser uma destruição na nossa vida quando a gente tenta parecer quem nós não somos. Quando a gente tenta parecer com quem nós não somos, né? Eu tô lendo um livro incrível. Quando eu terminar, eu vou falar dele pra vocês, porque eu gosto de terminar de ler o livro pra ver se ele é totalmente muito bom, né? Mas o começo dele é incrível. E fala sobre o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. E uma das armadilhas do inimigo é isso. Ele quer que a gente seja notado demais para que o nosso ego se infle. Então você vai ficar com o ego cheio e falar, eu sou boa demais, eu me basto, eu sou suficiente, tudo que eu conquistei foi graças a mim. Porque eu fiz, eu aconteci, eu trabalhei, eu sou suficiente, eu sou boa. Eu sou boa. Então, assim, é isso. Essa é uma das armas dele também. E aí, aqui no livro, a autora falou uma coisa que mexeu muito comigo. Que ela falou que precisou, ela era missionária, então ela sempre estava na linha de frente ali, pregando o evangelho. Então ela era sempre vista por isso. E ela falou que foi perdendo o relacionamento verdadeiro com o Senhor, né? Até que ela precisou ir trabalhar numa lojinha que ninguém via ela. E ela falou que naquele lugar ela teve as maiores experiências com Deus que ela poderia ter. Quando ninguém estava vendo ela. Só Deus estava vendo ela. Né? Então, assim, procure ser notado pelo Senhor. Né? Aprovado pelo Senhor. As pessoas não vão nos aprovar. As pessoas vão apontar vários dedos pra gente. Vão falar que a gente era isso. Vão falar que a gente era aquilo. Né? Vão falar, olha, nossa, você era muito mais legal antes. Né? Essa é uma das armadilhas de Deus, de Satanás. Olha quem você era. Olha as coisas que você vivia. Fica, sussurrando no seu ouvido, sussurrando, dando setas. E aí você vai cair. Nossa, é mesmo. Eu era. E aí, o que você passa a fazer? Olhar para trás, ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar para as promessas de Deus, ao invés de focar naquilo que o Senhor quer te entregar. Para de olhar para o passado. Para de olhar pelo que você era, o que as pessoas estão dizendo. Fecha a porta do seu quarto. O que Deus está falando para você? O que Ele diz? Quais as promessas dele para a sua vida? O que você espera da sua vida? Será que as atitudes que você está tendo hoje, elas se casam com o futuro que você quer ter? Porque às vezes a gente é assim, né? A gente quer alcançar as promessas de Deus, mas a gente está vivendo totalmente de forma diferente do que Ele espera. Então, o que a gente faz? Como que a gente tem que fazer? Não se moldar aos padrões deste mundo, mas que sejamos transformados, né, pelo Senhor, para que a gente entenda a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa vida. Amém? Amém. Então é isso, gente. Todas as batalhas já foram vencidas pelo Senhor, né? Nós não podemos ter medo do inimigo. Nós somos muito maiores do que ele. Não por quem nós somos, mas porque Cristo habita em nós. Nós temos o Espírito Santo. Cristo já venceu todas essas batalhas. Então, não se diminua diante do inimigo. Quando algo tentar vir te atormentar,
quando tentar atormentar os seus filhos. Por isso é tão importante. Orem pelos filhos, declarem sobre os filhos. Declare sobre os filhos. Declare sobre a sua vida. E como que a gente vai vencer essa batalha? Na oração, no jejum. Jejum também é muito importante, gente. Jejum é muito importante. Às vezes a gente negligencia. Vou falar com vocês. Eu não gosto de fazer jejum, não. Eu amo comer. Jejum é uma espinha na minha carne. Mas como a gente realmente se alimenta mais do Espírito nos momentos que nós estamos em jejum, né? Então, quanto é importante. E todos nós estamos enfrentando batalhas espirituais todos os dias. Todos nós. Diariamente. Ao acordar, nós já temos uma batalha espiritual a ser enfrentada, né? Mas a gente precisa ter em mente que essa batalha já foi vencida. Já foi vencida. Então, se alimente de coisas de Deus, se alimente da palavra de Deus. Vai se alimentando, diminuindo os pecados, diminuindo a sua carne, os seus desejos. Amém? Vou fazer uma live só sobre jejum, gente. O que vocês acham? Jejum é muito importante e às vezes não é falado sobre, né? Mas o jejum nada mais é... Algumas pessoas fazem propósitos, né? Eu vou fazer um propósito de não comer doce. Algumas falam que isso é jejum. Mas o jejum bíblico é o quê? Se abster de alimentos. É o jejum bíblico. Mas nós podemos fazer propósitos também, é claro. É super válido, né? Fazer um propósito. Vou ficar sem celular. Eu já fiz. Foi maravilhoso fazer um detox, né? De rede social. Você faz um propósito de algo que você gosta muito. De um refrigerante, de um doce. São propósitos que realmente você vai parar de alimentar aqueles desejos. Mas o jejum bíblico é o jejum de alimento. Se abster de alimentos e oração. Jejum e oração, porque hoje tem o jejum intermitente, né? Não é só se abster do alimento. Não, você tem que ter um propósito em cima daquilo. Você tem que ter uma oração em cima daquilo, né? Então eu vou fazer uma live. Vou marcar e a gente faz em um horário diferente. Que aí eu pego todos os trechos bíblicos que explicam sobre jejum, né? E a gente estuda sobre isso. Mas é uma luta. Começar o jejum é uma luta, continuar o jejum é uma luta, terminar o jejum é uma luta. Não é fácil não, mas é uma bênção. É uma bênção. Amém? Glória a Deus, gente. Vamos agora fazer a nossa oração, né? Meditar na palavra para que ela fixe no nosso coração. Feche seus olhos agora. Deixa sua mente acalmando. O que você tiver para fazer, silencia. Fique só nesse momento agora. Deixe que o Senhor fale o seu coração. Tudo que foi mostrado nessa live. Todas as coisas que você foi sentindo. Que o Espírito Santo foi ministrando. Deixe que Ele te mostre mesmo. Naquilo que você tem negligenciado na sua vida. Naquilo que você precisa melhorar. Naquele pecado ali que está encoberto. Que você precisa confessar. Se arrepender. Né? Não ficar repetindo. Permita que Deus faça essa limpa no seu coração no dia de hoje. Permita que Ele molde os seus pensamentos aos pensamentos dEle, aos sonhos dEle. Permita mesmo que Ele te cubre, como em Efésios 6, com a armadura do Senhor. A nossa espada é a fé. Você pode tudo aquilo que o Senhor diz que você pode. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é escolhido, escolhida. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Todos os seus planos darão certo quando você entender que os seus planos são os planos de Deus. Quando você encontrar a mente de Deus junto à sua mente. Então permita que Ele faça isso nessa manhã.
Você é sal. Você é luz no meio das trevas, onde tudo parece que vai mal. Você tem uma esperança inabalável. Declare sobre isso. Eu tenho uma esperança inabalável. A minha fé é muito maior do que todos os meus inimigos. A minha fé, a minha coragem, a minha ousadia é maior do que os meus medos. Porque eu tenho a ousadia do Senhor. Eu tenho a alegria do Espírito Santo em minha vida. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa alegre. Porque o Senhor já derramou a graça dele sobre a minha vida. O Senhor já venceu todas as batalhas. Então eu repreendo toda e qualquer ação do inimigo sobre a sua vida. Ele levanta para cair. Todos os planos dele estão destruídos nessa manhã. Você vai se levantar. Você vai se reerguer. Vai colocar um sorriso no rosto. E vai declarar: eu nasci para vencer porque o Senhor já venceu por mim. Os meus sonhos são os sonhos de Deus. Eu sou escolhido. Eu sou escolhida. Declare isso. Nós declaramos cura sobre essa manhã. Que caia sobre terra todas as prisões emocionais, prisões espirituais, todo e qualquer pensamento de morte, todo e qualquer pensamento de destruição, toda e qualquer angústia, ansiedade que caia sobre terra, que o Senhor venha e substitua todos esses pensamentos com pensamentos de paz, com pensamentos de amor, com pensamentos de alegria, com pensamentos de esperança. Que Ele renove a nossa fé nessa manhã. Jesus, nós te agradecemos. Receba todo o nosso amor. Obrigada pela tua infinita misericórdia. Vem sobre essa live, nos protegendo, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Amém. Ai, que bênção. Obrigada, Jesus. Obrigada pela presença de vocês. Quantas pessoas aqui. Glória a Deus. Sou muito grata por todas vocês também estarem aqui diariamente. E é isso, gente. Vou até colocar uma música aqui. Todas as batalhas já foram vencidas por Deus. Já declare sobre a sua vida. Né? Já acorda declarando. Não deixa que o desânimo já tome conta do seu dia. Às vezes a gente já acorda. Ai, mais um dia, que saco, não sei o quê. Não, já acorda declarando. Eu nasci para vencer. Eu nasci para viver os sonhos de Deus. Eu tenho uma promessa a ser vivida. Eu tenho um propósito a ser vivido. Tantas pessoas queriam acordar no dia de hoje e não acordaram. E nós estamos aqui com a graça de Deus. Então a gente só tem que agradecer, né? Já estava quase esquecendo do livrinho. Hoje é dia 15 de junho. 15 de junho. 15 de junho. Gente, glória a Deus, eu não abri o livrinho antes. E olha o título. Controle seus pensamentos. Levamos cativo todo pensamento rebelde, o ensinamento a obedecer a Cristo. Eu achava que meus pensamentos surgiam espontaneamente, como se voassem para minha mente, do mesmo jeito que os pássaros pousam numa árvore, e que eu não tinha como espantá-los. Mas, depois de aceitar a Cristo e ver o que a Bíblia ensina a esse respeito, percebi que podemos assumir o controle dos nossos pensamentos. Talvez você não consiga controlar todos os pensamentos que voam até sua mente, mas pode controlar a permanência deles ali. É capaz de decidir se são apenas passageiros ou se farão ninho. Os pensamentos afetam toda a sua vida. Por isso é preciso assumir o controle deles e não permitir que ideias distorcidas a dominem. Quando permitimos que pensamentos enganosos
que contrariam as verdades de Deus façam morada em nossa mente, damos amplo espaço para o inimigo trabalhar. E ele fará o que for preciso para invadir sua mente com as mentiras dele. Plantará um temor, uma suspeita ou uma ideia errada e a atormentará com essas coisas. O objetivo é exauri-la e funciona. Precisamos aprender a conhecer os enganos dele para conseguir refutá-los e resisti-los. A única maneira de combater as mentiras do inimigo é com a verdade da palavra. Espírito Santo de Deus, entrego a ti meus pensamentos, pois sei que sou capaz de controlá-los sem tua ajuda. Tu sabes aquilo que mais me incomoda e que causa angústia e exaustão. Liberta-me com a palavra e com a verdade. Amém. Glória a Deus. Gente, eu não tinha lido antes e falou exatamente sobre aquilo que nós lemos, né? O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Esse livrinho se chama Bom Dia. Eu leio ele aqui diariamente para vocês e é uma bênção. Então, controle os seus pensamentos, né? Como eu falei com vocês, passam cerca de 70 mil pensamentos na nossa mente. Nós seremos incapazes de tentar controlar todos os nossos pensamentos, o que nós vamos pensar, o que nós não vamos pensar. Isso traz até ansiedade para a nossa vida. Quando a gente tenta controlar, eu não posso pensar isso, eu não posso... Isso traz uma ansiedade enorme. Deixe seus pensamentos irem, mas não deixe eles permanecerem, né? Quando algum pensamento vier tomar conta de você, fala: ei, isso não é de Deus, não. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é. E esse pensamento vai sair daqui agora, em nome de Jesus. E aí vai, gente. Por isso que a nossa batalha, ela é diária. Mas nós já vencemos ela com a graça de Deus. Amém? Vou colocar o louvor aqui. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos de segunda a sexta, 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional diário. As nossas lives, para quem estava perguntando, ficam salvas no YouTube, tá? Isabela Nolli. Ficam salvas 24 horas também no Instagram. Então, se você quiser assistir pelo Instagram. E nós temos o grupo de devocional, que o link tá na bio do Instagram também. Então, se você quiser, lá eu sempre envio as lives, né? Envio a foto do livro. E é isso. Eu vou postar o livrinho lá nos meus stories pra vocês, tá bom? Então, glória a Deus. O louvor que eu escolhi chama Vitorioso És. Deixa eu começar de novo. Teu nome
Jesus, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso Amém, pessoal. és. Aleluia. Maior é aquele que habita em nós, a graça dele, maior do que todas as nossas batalhas, maior do que todas as nossas dores. Então que a gente entregue nessa manhã tudo isso que tem nos afligido, né? Que a gente entregue essa batalha que já foi vencida por ele, em nome de Jesus. E é isso, pessoal. Glória a Deus por mais uma live. Obrigada pela presença diária de vocês, né? É muito bom ter vocês aqui, começar amanhã com vocês. E eu espero vocês amanhã, se assim Deus permitir, 8 horas da manhã. Beijos, fiquem com Deus.